A Ana Maria Siqueira, é Juiz de isso? Fora. Ana Isso Maria mesmo. Siqueira, de Juiz de Olha, Fora. ela está fazendo uma pergunta da seguinte maneira. Ela tem um marido, tá? E ela quer saber como que ela faz para convencer ele para ir procurar um médico, né? No caso aqui, um oftalmologista. O que faria? O que fazer? Como convencer? Vamos observar isso de dois modos. A melhor forma de qualquer convencimento é a informação franca, aberta e objetiva. O que talvez tenhamos que ter cuidado é que muitas vezes essa resistência, ela acaba se transformando numa forma de chamar a atenção. Então, de repente, ao não ir ao médico, ele pode estar dando conta que ele está recebendo a atenção da esposa, da Ana Maria, como ele nunca recebeu. Então, enquanto ela ficar insistindo, ele vai ficar lá fazendo a resistência dele, porque daquele modo ele recebe atenção. Fazendo um dengo. É um joguinho, mas fazemos isso. É verdade. Agora, como é um caso específico, é dele, quem está perdendo a visão é ele vai ter que resolver. Informe e saia de cena. Com certeza, a hora que ele começar a ter prejuízos reais, ele vai buscar o caminho dele. A gente espera mas isso, olha né? só, o esposo da Ana Maria de Juiz de Fora, é isso? Isso, Juiz de Fora. Não espera ter problema de vista, ficar com alguma deficiência visual para procurar um oftalmologista. Tá aqui o recado do Te Vendo para você, tá certo? E olha, eu quero abrir um outro tema aqui. A semana passada nós falamos sobre saúde da mulher e tocamos muito no assunto da menopausa, né? Que geralmente vem na melhor idade, uma fase que a mulher atravessa. Mas os homens não estão de fora, não. Para vocês é a andropausa. O que é, doutor José Alberto? Bom, seria um momento que o nível hormonal masculino começaria a diminuir e, com isso, algumas características, né, masculinas começariam a ser atenuadas. A gente sabe que, assim, a partir dos 30 anos de idade, há uma diminuição da testosterona em ordem de 1% ao ano. Quer dizer, é uma coisa significativa. Lógico, isso depende de uma série de fatores, né? Porque o organismo interage com o meio, atividade, alimentação e uma série de coisas, então não é regra. Mas, normalmente é assim, o homem começa a ficar cansado, indisposto, aquela disposição que tinha antes já passa a não ter. O quadro até emocional, né? Quer dizer, ele fica mais deprimido, mais abatido, a disposição muda. Isso vem, assim, com o desgaste dos anos e a diminuição desses hormônios. Isso pode ser mais acentuado em algumas pessoas e ser problemático. Então, também pode ser feita, né, a dosagem hormonal diante de uma situação dessa, para ver se, de repente, os níveis hormonais estão baixos e pode haver até uma reposição hormonal. Há também a reposição hormonal para os homens? Sim, desde que não haja uma contraindicação, assim. Então, não é uma coisa muito falada, muito evidenciada, até devido àquela questão de preconceito do homem, de não ir ao médico, de não se abrir, não falar, não apresentar essas queixas. Às vezes os quadros são isolados, o médico, ele vai ao médico, ele está fadigado, cansado, ou vai ao psicólogo que está em quadro de depressão, e às vezes não há uma interação do quadro como um todo, né? E, por exemplo, evidenciando que isso pode ser uma queda hormonal, né? Levando então, a esses fatores. Para a mulher, a menopausa geralmente vem um ano após o fim da menstruação, né? Um ano após. A menopausa é a parada da menstruação. O dia que para, você está em menopausa. Já está em menopausa. Só que é um período da vida, né? Da mesma forma que a mulher, a criança, né, a menina, virou mulher, com os característicos femininos todos, né? Corpo, voz, mamas, pelos e tudo isso, que levaram anos, né? Isso levou anos para acontecer. Com o passar da idade, a mulher entra no que a gente chama de um período da vida dela, que é o climatério. Então, nesse período, também, há diminuição hormonal. Quando chega a um determinado nível, ela para de menstruar. Aí ela está em menopausa. Mas no caso dos homens, quando é que chega essa fase? Tem também, é que o homem não menstrua, né? Quer dizer, ele pode até, um quadro assim, mais grave, ele pode até ficar impotente, né? Tem uma disfunção erétil importante, uma impotência, que poderia caracterizar uma andropausa. Mas não é isso de regra. De regra são sintomas mais fúteis, mais, menos característicos, né? Que fazem parte dessa andropausa.
E há diferente também um pouco da atitudes mulher. preventivas para andropausa? Como uma alimentação Sim. adequada, atividades Aí a gente físicas? entra aqui no que o Paulo está insistindo aqui em falar, que é realmente, não, verdade, é a vida saudável, é a pessoa ter uma vida saudável. Por quê? A ausência da doença é o mais importante. Nós estamos falando da doença, como prevenir doenças. Então, a ausência da doença é uma coisa importante. E para isso tem que ter hábitos saudáveis. Alimentação, atividades físicas, um aspecto psíquico muito importante para o nosso organismo, né? Saudável. Aliás, é uma dúvida, Gilberto. A gente está falando muito de homens que têm essa dificuldade de procurar um médico quanto antes. Como é no consultório, no consultório psicológico, na terapia? Os homens também têm mais dificuldade de procurar essa especialidade? Tem, só que eu vou te dar um quadro. Quando eu comecei a fazer consultório, há 30 anos atrás, a participação masculina no consultório era zero. Eu tinha uma clientela tipicamente feminina. Hoje, ela é mais que 50%. O que tem de curioso é que uma grande maioria desses homens chegam ao consultório trazido pelas mulheres. Mas não dá para negar que já é um avanço significativo. Quer dizer, ele talvez tenha dificuldade de tomar iniciativa, mas ele já aceita a partir, normalmente, ou às vezes a esposa já está em terapia, a esposa já está em acompanhamento, e ela acaba sugerindo, acaba trazendo para a terapia, e a resistência da participação masculina é muito menor, hoje. Mas ainda há uma resistência. Ô Paulo, você que veio aqui para dar justamente esse exemplo, você faz atividades diariamente, como que é a sua rotina de um homem saudável? Na minha rotina eu faço atividade física todos os dias. Com raras exceções que o trabalho, logicamente, impõe, não só a mim, como a todas as pessoas, né? Eu procuro realizar uma vez e, quando dá, vou ser sincero, eu faço 2 vezes por dia. E é uma alimentação. Eu acho que para o homem ser saudável não basta só também estar fazendo os exames. Eu acho que tem que vir com a prevenção o mais cedo possível. E essa prevenção vem com uma alimentação saudável, né? Procurar um nutricionista, procurar saber o que é uma alimentação saudável, porque as pessoas estão numa correria tão grande hoje em dia que acabam fazendo alimentações rápidas do jeito que dá. Então, seguindo uma orientação de um bom café da manhã, alimentações a cada 3 horas, né? Almoçar bem, fazer um jantar mais modesto e uma atividade física, seja lá qual for, né? Uma caminhada, uma corrida, eu acho que isso aí faz toda a diferença numa prevenção. Tá certo. Bom, o nosso tempo é curto. O Dr. José Alberto passou aqui, fez o seu plantão médico hoje no Te Vendo e Aprendendo, trazendo muitas dicas. Você pode encaminhar suas dúvidas aqui para o Te Vendo, que a gente vai encaminhar para o Dr. José Alberto. Agradeço a participação de todos vocês. O nosso tempo acabou, infelizmente. Para falar de saúde do homem, espero que você aí de casa tenha gostado e continue com a programação da Rede Aparecida. Até a próxima.